Graça e paz, meus irmãos. É um prazer enorme estarmos mais uma vez na casa do Senhor para louvar e engrandecer o nome dEle, o único que é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Vamos fazer os nossos avisos dessa semana. Na próxima segunda-feira, irmãos, nós iremos fazer um culto pelo YouTube. Esse culto será online e nós vamos disponibilizar, antes de começar o culto, o link para que os irmãos estejam acessando. Nós vamos estar inovando para a honra e glória do Senhor, fazendo esse teste que vai ser uma bênção, se Deus assim aprovar. E nós iremos começar esse culto na próxima segunda. É um culto de oração, mas os irmãos estarão disponibilizando o link com umas meia hora de antecedência, tá bom? Lembrando também que nós ainda estamos em campanha de missões mundiais. Essa campanha vai durar até o próximo dia 10, na próxima quarta-feira. Então você que sente no seu coração de contribuir, procure o nosso irmão Fábio e o nosso irmão Hélio, para que possam entregar as suas ofertas de missões. E nós temos hoje um aniversariante muito especial para mim, que é minha irmã, a irmã Ariana, está fazendo aniversário hoje, dia 7, e nós vamos orar pela vida dela. Se tivéssemos todos reunidos, como os irmãos sabem, teria parabéns, com toda a igreja de pé, irmão Alberto puxando, mas infelizmente, por enquanto, nós não podemos. Peço você que cubra sua face, vamos orar pela vida da nossa irmã Ariana. Santo e maravilhoso Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor, mais uma vez, está nos abençoando, Pai, com essa grande festa que estamos comemorando hoje, que é o aniversário da nossa querida irmã Ariana, Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito na vida dela. Muito obrigado porque até aqui o Senhor tem a sustentado, o Senhor tem dado força, o Senhor tem dado ânimo, o Senhor tem dado coragem. Que ela continue sendo, ó Pai, essa mulher guerreira, essa mulher virtuosa, essa mulher, ó Deus, que o Senhor tem cada dia mais provido todas as necessidades dela, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por toda a tua família, pelo seu esposo, pelos seus filhos, que o Senhor continue a mantê-la nos teus caminhos e que cada vez mais o Senhor possa usar ela conforme o teu querer. Muito obrigado, Senhor Deus, pela nossa igreja que está juntamente, ó Deus, comemorando esse aniversário com ela. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos recitar a bênção maraônica, então, para a nossa irmã Ariana. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias aí mesmo nas suas casas, ou o seu aplicativo no seu celular. Em 2 Coríntios, versículo 4, eu estarei lendo... No capítulo 4, eu estarei lendo o versículo 16 e 17. 2 Coríntios 4, 16 e 17. Assim nos diz a palavra de Deus. Por isso, nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Amém? Queridos, nós estamos passando por uma pequena aflição, como a palavra de Deus nos diz. Mas eu tenho certeza que quando a igreja voltar a se reunir no templo, será uma nova vivência para os irmãos. Será tudo novo, será como começar do zero. Aquele abraço vai ser mais forte, vai ser mais caloroso. E para a honra e glória do Senhor, isso está próximo. Tenhamos paz e calma, que logo isso vai passar. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos chamar agora o ministério de louvor
para que nós possamos juntos louvar o nome do nosso Deus. Canta com a gente? Diga: Castelo forte é nosso Deus. Vamos lá. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo, com fúria pertinaz persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias infernais, que iguais não há na terra. Comigo? A nossa força nada faz, estamos perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Valeu. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará. Com Cristo por defesa, se temos que perder famílias, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dá-nos a seu rei. Vamos fazer o seguinte: eu vou cantar, vocês vão repetir depois, hein? Valendo! Castelo forte é o nosso Deus. Mais forte! Castelo forte é o nosso Deus. Castelo forte é o nosso Deus. Castelo forte é o nosso Deus. Amém. Bom, irmãos, a palavra do nosso Senhor em Salmos 27:4 diz o seguinte: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. A música que nós vamos cantar agora fala sobre isso, que há um lugar no Senhor, há um lugar de descanso, há um lugar de paz e de esperança. Então, se você puder, louve conosco nesse momento.
Graça e paz, irmãos. Antes de começar, nós gostaríamos hoje de meditar sobre o tema perdido, mas encontrado. E nós gostaríamos de iniciar com os irmãos o versículo que se encontra no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 10, que nos diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos, ó Pai, pelo rico privilégio, ó Deus, de te servir e, ó Deus, de anunciar e pregar a tua palavra. Pai, te agradecemos porque o Senhor tem nos usado. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem feito de nós, ó Deus, servos teus. Pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja falando ao meu coração primeiramente e também falando aos corações daquele que estão ouvindo esta palavra nesse momento. Pai, nós queremos pedir que o Santo Espírito esteja atuando nesse momento, esteja, ó Deus, me direcionando, ó Pai, para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos meditar. Antes de começar a mensagem, de entrar na mensagem, eu gostaria de fazer uma pergunta aos irmãos. Que os irmãos pudessem estar meditando aí, pensando aí onde os irmãos estão agora nesse momento, em casa. O irmão já perdeu algo valioso a ponto de tirar o sossego do irmão ou irmã, a ponto de trazer muitos, a ponto de perder o sono, de fazer o irmão perder o sono, e por algo valioso que se perdeu. Geralmente, quando perdemos algo, geralmente quando perdemos alguma coisa ou temos uma perda, essa perda nos traz um momento de reflexão, um momento de introspecção, ou a gente passa um momento de introspecção que a gente então começa a procurar entender o porquê dessa perda e por que aconteceu aquilo, e será que a culpa é minha por ter perdido, por essa perda, ou será que eu estou sendo punido por alguma coisa? Ou muita coisa passa pela nossa mente quando a gente sofre com a perda, seja de alguém, de uma pessoa, de um ente querido, ou seja de algo. A primeira pergunta eu acho que eu teria que ter sido mais cuidadoso. Ou será que se eu tivesse agido de uma outra maneira, não teria acontecido isso? Às vezes, nós aprendemos com a perda. E às vezes, aquele que se perde também aprende. Nós temos a nossa meditação hoje lá no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 32. Esse versículo, essa parábola narrada nesses versículos, passa para nós uma ideia do que é o amor de um pai. Quem é pai sabe o que eu estou dizendo, quem é mãe sabe o que eu estou dizendo. Quem cuida de alguém que ama muito sabe o que eu estou dizendo. Essa parábola, esse pai dessa parábola, ele representa nada mais nada menos do que Deus. E o amor citado nessa palavra, de exemplo nessa parábola, é nada mais nada menos do que o amor de Deus por cada um de nós. Mas antes de entrarmos nessa parábola, nós precisamos entender todo um contexto
todo o contexto, né, nos versículos anteriores a essa parábola. E lá no versículo 15, no início do capítulo, né, no versículo 1, nos diz o seguinte: cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Então Jesus lhe contou essa parábola: se o homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que acham que ele fará? Não deixará as outras 99 no pasto e buscará a perdida até encontrá-la? E quando a encontrar, ele a carregará alegremente nos ombros e a levará para casa. Quando chegar, reunirá os amigos e vizinhos e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Queridos, nós estamos falando aqui, no início dessa parábola, Jesus ele se dirige aos fariseus e mestres da lei, que o criticavam. Essas pessoas, elas, no linguajar moderno, se achavam, porque eram pessoas que conheciam a palavra, pessoas que frequentavam os templos, lideranças, mas pessoas com um ego muito grande, em vez de serem humildes. Pessoas que se achavam tão certas, tão perfeitas, a ponto de olhar para aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus e não sentir compaixão por elas, mas o contrário. Os fariseus e os mestres da lei, eles criticaram a Jesus porque Jesus estava se misturando com aquelas pessoas que eles consideravam pecadores. Onde estava Deus na vida daqueles religiosos? Que, aliás, tudo que eles faziam para Deus não passava de religiosidade. Então Jesus continuou e fala uma outra parábola. Ou suponhamos que uma mulher tenha 10 moedas de prata e perca uma. Acaso não acenderá uma lâmpada, varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la? E quando a encontrar, reunirá as amigas e vizinhas e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus, quando um único pecador se arrepende. Sabe quando a gente, nesses meses, né, mês de maio, nós temos falado muito sobre família, né? A família terrena, a família espiritual, a família de Deus. E quando nós temos, se você observar numa família, se você observar a criança, ela, quando nasce, ela vai herdar. É muito comum um dia de partilha, né? Quando a criança nasce,
as pessoas que vão visitar falam: o cabelo é do pai, as unhas, né, os dedos das mãos, né, são da mãe, e a pintinha do lado é da avó, e começa a fazer aquela partilha, né, das características físicas. Na medida que vai crescendo, a gente começa a observar então algumas características de personalidade. A criança é ranzinza, a mãe fala que puxou o pai, né? A criança fala muito, é a mãe responsável por isso, porque a mãe fala muito. E então vai distribuindo aquelas características, né, que marca a família. Isso é muito comum, né? Meus filhos, por exemplo, em algumas coisas eles puxaram a mãe, outras coisas puxaram o pai. Engraçado que todo mundo quer as boas qualidades, né? Quer qualidades, na verdade. Se é qualidade, é bom. Ninguém quer defeitos, né? Quando tem defeito, joga um para o outro. Aí ninguém quer fazer parte lá da partilha. A família de Deus, ela é assim. Quando você, a partir do momento em que você começa a servir a Deus, que você pede a Deus para estar no controle da sua vida, quando você passa a caminhar com Deus, quando você reconhece que é um pecador, que aceita Cristo Jesus como seu Salvador e que vive sob a direção dele, você passa então a ser um membro da família de Deus. Ora, se eu sendo membro da família de Deus, eu vou ter que ter as características de quem? Do pastor da igreja? Do irmão que me discipulou? Não. Porque eu preciso estar focado em Deus, eu preciso me preocupar em estar vendo, me espelhando em Deus. E a Bíblia, ela está cheia de relatos, ela está cheia de provas, cheia de exemplos de como eu devo me espelhar em Deus. As pessoas que estão ao nosso redor, elas esperam que você reflita ou elas querem que vejam em você o reflexo da luz de Deus, da luz de Cristo. As pessoas estão te observando a todos os momentos. Nós precisamos refletir a luz de Cristo. Se você tem caminhado com Deus, se você tem frequentado uma igreja, se você tem, se toda a sua vivência com Deus não estiver fazendo diferença no seu viver diário, na sua personalidade, as pessoas não poderão, através de você, ter conhecimento de Deus. Você não poderá ser sal e luz para esse mundo. Nós precisamos fazer diferença. Não é de falar muito, não. É viver que é diferente. Não adianta falar se não vive o que fala. E esses líderes religiosos estavam vivendo numa religiosidade apenas, e faltava uma coisa muito importante no coração deles, e que está presente no coração de Deus, que é a compaixão pelas almas. Aqueles líderes não tinham compaixão pelas almas. Jesus sabia disso. Jesus podia ver lá no íntimo do coração dele, e via que eles eram hipócritas. Aquilo era só aparência. Aqueles líderes estavam preocupados com a roupa que a pessoa vestia, com a posição social dela. Ora, pobre, pecador, não poderia fazer parte do grupo deles. Mas Jesus estava lá. Jesus estava lá com os publicanos, os pecadores, porque ele está fazendo a vontade de Deus, a vontade do Pai. E então, como se
não bastasse as duas parábolas, então Jesus, como se quisesse dizer, não entenderam o que eu quis dizer para você com essas duas parábolas? Então, eu vou dizer outra, ou seja, se não entenderam, eu vou desenhar, para vocês entenderem melhor. E Jesus então começou a falar uma outra parábola. Jesus continuou, lá no versículo 11, do capítulo 15. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de forma desregada. A partir do momento em que aquele filho chega para o pai e pede ao pai: pai, adianta aí a minha herança, porque eu já não quero mais viver embaixo do mesmo teto que você. Eu não quero. Era como se ele basicamente estivesse dizendo: eu gostaria que você estivesse morto, que morrendo eu tenho minha herança. Mas ele pediu, não quis esperar que o pai morresse, e então pediu que o pai desse a herança antecipada para ele. A partir daquele momento, estava dizendo para o pai dele: eu não quero viver embaixo do mesmo teto que você, eu não quero viver sob as suas ordenanças, eu não quero viver fazendo aquilo que você quer, eu quero apenas fazer aquilo que eu quero, que eu acho que está certo. Ele estava se desligando do pai, porque ele já estava cansado de estar na presença do pai. Ele já estava cansado de fazer o que o pai pedia para ele fazer. A Bíblia nos diz que quando esse filho deixou a casa do pai, ele começou a viver uma vida tão pecaminosa, uma vida tão errada. Ele gastou todo o dinheiro, toda a herança dele, de maneira irracional, com baladas, com muitas farras, mulheres, enfim. Ele não demorou muito para que ele gastasse todo o dinheiro dele. Até que um dia, houve grande fome naquele país. E o filho então começou a passar dificuldades. Ele não encontrou ninguém que pudesse ajudar, ninguém que pudesse dar um prato de comida. Ele já não tinha mais o que vestir. E ele não tinha mais escolha, ele não tinha mais como sobreviver. E ele então procurava emprego e ninguém dava. Ele então, depois de muito procurar, de muita fome, quase nu, ele encontra uma oportunidade de trabalho, alimentar porcos, e ali ele comeria do que os porcos se alimentavam. Aquele rapaz, esse jovem, ele deve ter passado muitas coisas na cabeça dele. Eu acredito que em algum momento, quando ele viu que já não tinha mais condições de ele continuar vivendo ali, na sarjeta, eu acredito que quando ele deitou a cabeça lá na hora de repousar, não era em cama, claro, ele deve ter passado um filme na mente dele, deve ter pensado, refletido sobre tudo que ele havia vivido desde quando criança, no seio da família. Eu acredito que ele deve ter pensado a maneira maravilhosa que ele vivia, o tanto conforto que ele tinha, tanto amor que ele recebia do pai.
Eu acredito que ele lembrou das mensagens do pastor da sua igreja, que ele lembrou das lições da escola dominical, que se pregava sobre o amor de Deus, o amor do Pai. E ele estava ali, por causa de rebeldia, ele estava ali, naquele local, sofrendo por causa de uma decisão errada. Por achar que ele poderia viver sozinho, longe do amor do Pai. Até que lá no capítulo 17, até que um dia, quando finalmente caiu em si, ele pensou o seguinte: até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. E ele disse: vou retornar à casa de meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu, contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado filho seu. Por favor, trate-me como seu empregado. Aquele filho, ele não sabia que desde o dia em que ele saiu, apesar de ele ter falado para o pai dele: pai, eu desejo que o senhor estivesse morto, eu gostaria de te dizer que eu quero sair, não quero mais viver sobre a sua casa, sobre o seu teto. Eu quero te dizer que eu quero viver por mim mesmo, quero viver de acordo com a maneira que eu achar que está certo. Me dá tudo que eu tenho direito, e eu vou então ver a minha vida. Desde aquele dia, esse filho não sabia que o pai estava lá esperando por ele. O filho não sabia que no café da manhã o pai observava o lugar onde aquele filho ocupava. O filho não sabia que todas as vezes que o pai estava no trabalho, ele pensava no filho, ele pensava nele. O filho não sabia que todas as tardinhas o pai chegava até a porta e ficava observando a estrada para ver se o filho aparecia. Mas ele não aparecia. A palavra do Senhor nos diz que, no versículo 20, então voltou para a casa do seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu, contra o Senhor, não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai então pede os servos para trazer para ele uma roupa, a melhor roupa, coloque nele um anel, sandálias nos pés, mate um novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Queridos, é assim, quando nós voltamos para Deus. Um dia, eu estava na situação como esse filho. Um dia, eu estava vivendo na maneira que eu achava que estava certo. Um dia, eu não me importava com o amor que Deus tinha por mim. Eu não me importava daquele sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário. Quando eu ouvia que Jesus morreu por mim, eu pensava: e aí? E eu com isso? Eu não queria saber do grande amor de Deus que muitas pessoas pregavam para mim. Muitas pessoas testemunharam para mim. Até um dia que eu fiquei cansado de viver de acordo com o que eu achava que estava certo. Até um dia que eu, decepcionado com muitas coisas que eu havia passado, eu clamei ao Senhor que Ele tivesse misericórdia de mim, que Ele tomasse conta da minha vida e mudasse a direção da minha vida.
Eu me lembro do dia que eu saí da igreja com uma paz tremenda, uma paz que eu nunca havia experimentado antes. Eu saí daquela igreja experimentado em pouco tempo, tido uma experiência tão grande com Deus, tão real com Deus, que eu não tinha experimentado antes nas outras religiões que eu tinha procurado e não encontrava. Deus, Ele sempre está de braço aberto para nos receber. Para isso, é preciso reconhecer que você é pecador. Eu precisei reconhecer que eu era pecador. A palavra de Deus, lá em Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não existe ninguém que possa dizer: eu não preciso de Deus porque eu não sou pecador, eu não faço nada de errado, ou eu não preciso reconhecer que Cristo morreu por mim, eu não preciso de religião nenhuma, porque só eu me basta. Muitas pessoas, membros da família de Deus, me acolheram e cuidaram de mim. Algumas pessoas me julgaram. Algumas pessoas, elas, quando me viam na rua com a Bíblia, indo para a igreja, elas zombavam de mim. Mas eu falava: não estou nem aí, porque o amor de Deus agora é o que faz diferença na minha vida, é o que basta para mim. Se os amigos quiserem ir, que vão. O importante é que Deus jamais me deixará. Mas a igreja me acolheu. A família, os membros da família de Deus me acolheram. Mas, infelizmente, na família de Deus, na igreja de Deus, na casa de Deus, ainda existem pessoas que não têm uma compaixão pelas almas. Existem algumas pessoas que ainda não acordaram para o compromisso de como igreja tem de ter compaixão pelas almas. Ora, Deus, Ele se fez carne através de Jesus. Ele morreu lá no Calvário para nos salvar. E Ele nos pediu nos deu a grande responsabilidade de ir e anunciar o Evangelho, de buscar, de encontrar os perdidos e falar de Jesus para eles. Nós temos como igreja a grande responsabilidade de acolher as pessoas que reconhecem que são pecadoras e precisam do amor de Jesus. Se você não sente esse amor, essa compaixão pelas almas, você não passa de um frequentador da igreja, e você não faz parte do membro da igreja, você não faz parte você não é membro da família de Deus. Porque para ser membro da família de Deus, você não precisa só estar cantando na frente da igreja, você não precisa só estar pregando, ou você não precisa estar no ativismo que a igreja te proporciona. Mas você precisa ter compaixão pelas almas. Você precisa entender que você sozinho, você não é capaz de nada. Você precisa entender que você foi salvo para servir. Você precisa entender que o amor de Deus não foi só para você. Que o amor de Deus é também para aqueles que estão lá fora. E essa parábola nos diz isso. Olha o exemplo que nós temos aqui no versículo 25. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora
matando o novilho. O pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas tinham de comemorar esse dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. O irmão que deveria acolher, que deveria ter o mesmo sentimento que o pai teve, o membro da família, que deveria não criticar o irmão, não condenar o irmão, não julgar o irmão, mas recebê-lo com os braços abertos, assim como o pai recebeu. Afinal de contas, eles eram irmãos, membros da mesma família. Mas prova de que ele estava tão afastado, ele estava na família, mas ele não era membro da família. E nesse momento ele disse: seu filho, o irmão dele, não era meu irmão, era seu filho, se referindo ao pai, se dirigindo ao pai, se referindo ao irmão. De repente é como se ele tivesse, ele mostrou naquele momento que todo o tempo que ele estava vivendo naquela casa, embaixo do mesmo teto com o pai, era como se ele não tivesse fazendo parte da família. Ele simplesmente estivesse presente ali. Talvez a família dele fossem os seus amigos, os amigos que o filho mais novo passou a conhecer, que ele não tinha amigos. O pai estava cheio de amor pelo filho, mas o filho não tinha amor pelo pai. O pai estava disposto a perdoar, não importa quantas vezes, mas o filho não estava nem aí para quem tinha saído, se decepcionado e voltado para casa. O orgulho falou mais alto. Eu era o perfeito, eu era o pregador, eu era aquele que estava servindo o tempo todo na igreja. Eu era aquele que ia levava a cesta para os irmãos. Eu era aquele que dava o melhor dízimo, o maior dízimo. Eu era aquele que não faltava nenhum culto, que eu tocava na igreja, que eu fazia de tudo na igreja. Eu. Mas e o amor a Deus? Se você se envolve numa vida de ativismo na igreja, se frequentar a igreja, se fazer parte da igreja, perdeu o sentido para você, no sentido de que a igreja é a família, é o corpo de Cristo, você precisa se humilhar diante de Deus. Você precisa se abrir mão de se livrar de todo esse egoísmo, e você precisa se humilhar diante de Deus e pedir para que Deus volte a fazer parte da sua vida. Pedir para que Deus volte a entrar no seu coração e que você volte a ter compaixão pelas pessoas que cometem erro, pelas pessoas que estão perdidas. Do contrário, meu querido, a igreja não vai passar de um clube social para você. Você está perdendo o seu tempo. Pense nisso. Você está membro da família de Deus ou você é membro da família de Deus? Queridos, precisamos reconhecer que somos pecadores e precisamos do perdão de Deus. Precisamos voltar para Deus, precisamos deixar a nossa vida, que achamos que está certa, que nós vivemos de maneira correta, e precisamos colocar nossa vida nas mãos do Senhor, diante do Senhor, para que nós possamos viver segundo a vontade dEle, direcionado por Ele. Quantas pessoas têm se afastado de Deus para viver de uma maneira que acha que está certo? Justificativas são várias. Todo mundo está errado, menos você. É esse o seu caso?
Quantas pessoas na igreja perderam o amor? Quantas pessoas na igreja esqueceram da grande responsabilidade que tem de ir e anunciar o evangelho a todos aqueles que estão perecendo lá no pecado? Quantas pessoas morrendo sem salvação e muitas pessoas sem amor e compaixão pelas almas. Salvação de almas é prioridade para Deus. Salvação de almas é prioridade para Deus. Uma igreja que não salva almas, que não vai em busca de almas perdidas, uma igreja que não prega arrependimento de pecados, uma igreja que não sai, que não se incomoda com aqueles que estão perecendo ao redor, não passa de construções. Mas a igreja verdadeira, ela tem compaixão pelas almas. Porque o amor de Deus, porque o nosso Deus tem compaixão pelas almas perdidas. E nós, como os bons filhos, nós precisamos nos espelhar em Deus. Nós precisamos ter dele essa característica. Como nós temos características dos nossos pais, como nós temos a aparência dos pais, ou como temos a personalidade dos pais, nós temos que ter a personalidade de Deus, que é o amor e compaixão pelas almas. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos viver de maneira que agrada a Deus, que nós possamos viver uma vida dentro dos propósitos de Deus. Que nós possamos refletir a luz do nosso Deus, nós possamos viver de uma maneira que alegra o coração de Deus, que é ter compaixão pelas almas perdidas. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, ó Pai, que primeiramente falou ao meu coração. Que essa palavra, ó Deus, possa ir encontro, ó Deus, no coração daqueles que, nesse momento, ó Pai, estão decepcionados com o mundo, ó Deus. Aqueles que têm, ó Deus, deixado os Teus caminhos para viver da maneira que agrada a eles. Pai, que o Senhor possa, com o Santo Espírito, ó Deus, estar visitando a cada uma dessas pessoas, ó Deus, e, ó Pai, dando paz e dando a experiência de um renovo. Que as pessoas, ó Deus, possam sentir, ó Deus, o Teu poder, que elas possam se sentirem renovadas, ó Deus, e voltar, ó Pai, para os seus caminhos. Aqueles que ainda, ó Deus, nunca fizeram nenhuma decisão, Pai, aceitando Jesus como Senhor e Salvador da vida delas. Que elas possam, ó Pai, pensar nesse momento, refletir, ó Deus, como tem sido a vida delas. E que elas possam, ó Deus, clamar ao Senhor, que elas possam entender, ó Pai, que a paz que toda a humanidade busca só pode ser encontrada no Senhor. A paz que toda a humanidade busca só pode ser encontrada a partir do momento em que nós reconhecemos que somos pecadores e que precisamos do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Pai, abençoe a Tua igreja. Que possamos, ó Pai, ser família Tua. Que nós possamos, ó Pai, viver de maneira, ó Deus, que Te agrada, que Te alegre. Que nós possamos a cada dia, ó Deus, ter compaixão pelas almas perdidas, pelas pessoas que estão ao nosso redor. Que nós possamos fazer diferença, ó Deus, não de muito falar, mas de viver. Obrigado por tudo, ó Deus. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, estamos chegando ao final de mais um culto para a honra e glória do nosso Senhor. Agradeço a você que nos acompanhou. Que o Senhor te abençoe fortemente, que o Senhor conceda as bênçãos dele infinitas sobre a sua vida. Que você tenha uma ótima semana na presença do Senhor. Nós agradecemos também ao nosso querido irmão Ailton, que nos trouxe a mensagem. Que o Senhor continue abençoando ele cada vez mais. E que os irmãos tenham uma semana abençoada. Amém?